tendo analisado o nível de associação e o padrão de associação, vamos agora analisar as tabelas, portanto, e olhar um pouco mais para o modo como o risco evoluiu da primeira década para a segunda década. Portanto, nesta primeira linha podemos observar que o nível de risco baixo, olhando primeiro para a década de 1990, portanto, que é a primeira linha, portanto, podemos observar que o nível de risco baixo teve uma frequência observada superior àquela que seria esperada sob a hipótese da independência, portanto, porque o count é superior ao expected count. O mesmo se passa em relação ao nível de risco médio, portanto, o count é superior ao expected count, logo a frequência observada é superior àquela que seria esperada. Já para o nível de risco elevado é ao contrário, temos uma frequência observada inferior àquela que seria esperada, portanto, isto tem consequências em termos de perfil de risco. Para a década de 2000, portanto, 2000 a 2010, temos o inverso, portanto, para o nível baixo, a frequência observada é inferior à esperada, o mesmo acontecendo para o nível médio, e já para o nível elevado temos uma frequência observada superior àquela que seria esperada sob a hipótese de independência. Portanto, assim pela análise desta tabela de contingência, a rejeição da independência parece dever-se a um perfil, em relação àquilo que seria esperado, de mais casos de risco baixo e médio e menos casos de risco elevado na primeira década, e um perfil inverso na segunda década. O que poderá ser indicativo de um aumento do risco financeiro incorporado nas expectativas de mercado. Agora, vamos ver então se esta conclusão se confirma. Vamos olhar para os gráficos. Portanto, aqui vamos subir um pouco. Fazer com que isto caiba na janela. Portanto, temos duas décadas e temos os gráficos de barras que têm as frequências. Portanto, para o nível de risco baixo quase que não aparece, mas ele está lá presente, mas como em termos de frequência absoluta é pequeno, quase que não aparece. Portanto, olhando para a década de 1990, podemos caracterizá-la como uma década de nível de risco médio. Portanto, o nível de risco médio é o dominante, é a moda na década de 1990. Na década de 2000, embora ambos os níveis de risco embora também haja bastantes casos de risco médio, o risco elevado passou a ser a moda. Portanto, tivemos uma alteração da moda. A moda em 1990 era o risco médio e na década de 2000 passou a ser o risco elevado. Portanto, isto confirma uma ideia de o perfil já identificado de aumento do nível de risco da década de 1990 para a década de 2000, ao nível em termos do índice de volatilidade. Portanto, o índice de volatilidade está a identificar, permite-nos avaliar as expectativas de mercado, e existem expectativas de risco mais elevado incorporadas na década de 2000 do que na década de 1990.